tudo bem? Que bom poder estar junto contigo aqui hoje nesse canal, o canal Em Evolução. Eu sou a Rose, eu sou pedagoga, sou consteladora sistêmica e vou falar um pouquinho da minha vida, vou falar um pouquinho da minha trajetória, vou falar um pouquinho do canal, para vocês me conhecerem mais. Eu sempre fui uma criança muito boazinha, aquela criança boazinha que tirava ótimas notas na escola, era muito dedicada, muito carinhosa, aquela criança perfeita, mas aquela criança que fazia de tudo para agradar, aquela criança que queria estar perto de todo mundo todo o tempo, aquela criança carente. E eu fui crescendo, quando eu tinha 13 anos, eu sofri um acidente de carro. E aí eu tive a minha primeira depressão. Eu fiquei mais de um ano com visão dupla. E foi muito difícil esse processo, porque eu estava, acho que na 7ª série, e eu não conseguia ir para a escola direito, eu não conseguia ler, não conseguia escrever. As provas eram feitas todas de forma verbal, os professores me ajudaram bastante, a diretora da escola na época me ajudou bastante. E aí, final de semana, era minha irmã e minha mãe que copiava toda a matéria no meu caderno para mim. Então foi um período bem complicado na minha vida. Mas aí foi passando, eu fui crescendo, tive uma adolescência comum, com vários atritos, né, com a minha mãe, com o pai. E aos 18 anos eu tive meu primeiro emprego propriamente dito. Eu passei no concurso público e fui ser coordenadora de uma escola de educação infantil. E foi muito desafiador, porque racionalmente eu era muito desenvolvida. Eu era bem regrada, eu seguia certinho horários, então quanto a isso era tranquilo para mim. Mas emocionalmente eu era muito difícil, porque eu não sabia lidar com muitas coisas que aconteciam. Eu era muito chorona, às vezes eu até não chorava perto das pessoas, mas quando eu chegava em casa eu desabava a chorar. Eu não tinha uma estrutura emocional consistente. Eu não sabia lidar com muitas coisas e eu desabava sempre. Foi bem complicado. Até eu conseguir me desenvolvendo aos poucos, com a própria experiência que eu tive, né, da minha profissão. E eu tive a oportunidade também de fazer uma faculdade, fazer pedagogia. Então, foi bem bacana. Eu trabalhei muitos anos dentro de uma escola, dentro da coordenação, como professora, dentro de sala de aula também. Então, eu tive um grande caminho, um grande percurso dentro da área de educação. E aos 21 anos, eu tive a minha segunda depressão. Foi depois de uma grande mudança na minha vida pessoal e foi também um período muito difícil, porque foi uma depressão profunda. Eu fiquei sem andar, fiquei sem falar, eu tinha que ter a ajuda das pessoas que estavam próximas a mim, da minha irmã, da minha mãe, do marido, das pessoas que estavam próximas a mim mesmo, para me ajudar, porque até para tomar banho, para comer, eu não conseguia. E as pessoas que estavam ao meu lado faziam de tudo para me ajudar. Elas tentavam tudo que elas podiam, elas tentavam me erguer, tentavam me levar para algum lugar, para eu fazer alguma coisa que eu gostava, mas eu não tinha vontade. A vida para mim tinha perdido o foco, tinha perdido o brilho, tava tudo cinza. Eu não queria levantar da cama, eu chorava, eu passava às vezes o dia inteiro chorando. Eu dormia de dia, não conseguia dormir à noite, às vezes eu não comia. Então foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. E eu tive a ajuda de muitas pessoas, teve muitas pessoas que me amavam, que estavam próximas a mim, que realmente me ajudaram. E também nesse processo eu magoei muitas pessoas, magoei pessoas que eu amava. E eu tive algumas atitudes, fiz algumas coisas que até prejudicaram essas pessoas ou magoaram. Mas
eu não tinha outro recurso no momento, eu não sabia como lidar com aquela circunstância naquele momento. Era a única maneira que eu tinha de fazer as coisas, não me justificando, mas era o único recurso que eu tinha. E eu me culpei muito por isso, por ter magoado essas pessoas, por ter tomado atitudes que depois eu iria me arrepender. Mas foi passando e foi acontecendo. E assim, a depressão na época, há 17, 18 anos atrás, ainda não era vista como é hoje. Existia muito preconceito. Então, para a maioria das pessoas ainda era frescura. Imagina, falta de ter o que fazer, falta de ir lá lavar a louça, lavar a roupa, esfregar a roupa. Vai lá lavar uma roupa, esfregar uma roupa que vai passar. Para, levanta, acorda, você tem tudo, você tem vida. E realmente, hoje eu vejo assim. Mas para quem está num processo de depressão, é muito pior isso. Quanto mais as pessoas falam, mais você cai. Porque a depressão, ela chega num ponto que ela não é só emocional, ela já é física. Então, os níveis do serotonina, os hormônios lá do prazer, do bem-estar, eles realmente estão baixos. E a gente não tem prazer em nada mesmo, não tem prazer em viver. E foi o que aconteceu comigo. E aí eu fui procurar ajuda de um psiquiatra, ele me passou medicamentos. Eu fiquei tomando medicamentos por 8 anos. Eu tomava antidepressivo, ansiolítico para dormir, porque eu não conseguia dormir também. Passei por vários processos com terapia com psicólogos, com psicanalistas e fiz muito de terapia. Só que uma coisa eu falo, a terapia era assim, eu chegava e eu falava para os terapeutas na época o que eu queria. E aí, eles me ajudavam de acordo com o que eu falava. Ou seja, eu falava o que me convinha. Eu falava de acordo com o meu ponto de vista. Mas hoje eu vejo que o meu ponto de vista, ele era muito, muito diferente. Por quê? Quando a gente está numa situação, a gente só fala o que convém pra gente falar. E a gente mente pra gente mesmo. Porque nós não queremos ver muita coisa em nós. Nós falamos só a parte bonitinha nossa. Até às vezes algum defeito, não, mas nós bem frequentemente falamos só o que convém. Só o nosso melhor lado, né? E eu mentia pra mim mesma. Eu mentia e eu achava que o meu jeito de olhar era o certo e das outras pessoas não. Eu culpava a minha família, eu culpava a situação que eu estava vivendo, eu culpava várias coisas. Mas a única pessoa que não tinha responsabilidade de nada era eu. Foi bem complicado, foi uma fase muito difícil, fui passando, tive que me ausentar do trabalho, eu desmaiava, então onde eu estava eu caía. Quem me acompanhou de perto sabe como é que foi. Foi bem desafiador mesmo. E depois que eu fui melhorando, eu decidi mudar de cidade. Eu achava que se eu saísse da cidade onde eu estava, onde eu fui criada, onde minha família mora, eu ficaria melhor. Por quê? Porque os problemas ficariam ali. As pessoas que eu achava que me traziam de certa forma o problema ficariam ali. Então eu fui para uma cidade grande, fui para uma cidade 10, 15 vezes maior do que a cidade onde eu morava. Porque eu achava que eu, longe de tudo, minha vida ia ser o máximo. Imagina se isso é verdade. Óbvio que não. Passei um tempo lá, aí depois não estava tão legal e eu resolvi mudar para uma outra cidade, mais longe ainda, morar no litoral. E aí, imagina, natureza, praia, linda, aquele mar para fazer caminhada todos os dias. Nossa, que maravilha, igual novela. Mas a vida não é assim, não é tão bonitinho. E aonde eu ia, os problemas iam comigo. E aí depois eu vim morar para a cidade onde eu tô hoje, que já fazem 10 anos. E uma das coisas que eu aprendi de verdade, que foram assim, start para mim, é que não importa se eu tô aqui, se eu tô a 2 quilômetros, ou se eu tô do outro lado do mundo, se eu tô no Japão. Mas os problemas, eles sempre estão comigo.
Eles sempre estão aqui dentro. Eles nunca vão estar fora. Então, para onde eu for, eu vou levar esses problemas comigo. E eu achava que eu ia resolver esses problemas dessa forma, me afastando. Eu achava que se eu tivesse outros relacionamentos, ia estar tudo ok, porque o problema era a pessoa com quem eu estava me relacionando. Então, não, é aquela pessoa que era o problema. Então eu procurava outra pessoa para me relacionar. Não adiantava nada. Por quê? Porque no fundo eu mesmo procurava aquelas mesmas pessoas para me relacionar, porque eu tinha os mesmos padrões de comportamento, mas eu nem percebia. E minha vida foi assim muito difícil, porque eu não conseguia me estabelecer, nem no trabalho, nem na vida pessoal. E eu tinha um buraco tão grande aqui dentro de mim. Eu tinha um buraco, assim, um vazio, que eu buscava preencher ele com coisas externas. Com passeio, com viagem, com pessoas, com lugares, com tudo que é externo. Mas eu não sabia como fazia para preencher aquilo ali. Eu achava que fazendo alguma coisa para fora, eu ia conseguir melhorar. Mas aí toda vez que eu colocava a cabeça no travesseiro, aquele vazio ele voltava de novo e voltava mais forte ainda. Porque eu estava totalmente desconectada de mim. Eu estava totalmente desconectada da minha essência. E aí esse processo dos medicamentos foram por 8 anos. Só que chegou logo no finzinho desses 8 anos, aquilo, sei lá, estava me incomodando já. Porque eu estava bem, mas eu continuava tomando os medicamentos. E aí eu percebi que os medicamentos eram só uma muleta. Por quê? Porque emocionalmente eu não estava bem, mas fisicamente eu estava. E eu perguntava para os médicos, para o psiquiatra onde eu ia, falava, doutor, até quando eu vou tomar esse medicamento? E ele me falava assim, eu não sei, pode ser daqui a alguns anos ou pode ser o resto da vida. Então não dá para saber, só continua. E aquilo me incomodava, porque eu falava, eu não posso ficar dependendo de remédio assim, não é possível. Eu sou saudável, eu tive esses problemas, essas questões, mas eu sou saudável. E aí teve um dia que foi a última consulta que eu fui com ele. Eu perguntei para ele assim, doutor, seja sincero, esse medicamento, ele pode me trazer algum prejuízo? Ele me falou assim, olha, todo medicamento de alguma forma traz prejuízo, mas esse em específico, se você quiser engravidar um dia, nós vamos ter que repensar, porque esse remédio em específico, ele perfura o feto. E aquilo parece que foi um balde de água fria para mim, parece que foi a gota d'água. E dali eu saí decepcionada. E eu falei para mim mesma, eu vou parar de tomar esse medicamento, essa medicação. E foi o que aconteceu. Eu passei 6 meses, né, nesse processo de tirar a medicação até eu conseguir tirar de vez. E foi assim, foi um processo de abstinência mesmo, foi muito ruim, foi muito complicado. Mas eu consegui. Mas eu não indico isso para ninguém. Então, se você toma medicação, se você faz acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, continua, por favor, não faça o que eu fiz. Eu não sirvo de exemplo para ninguém, para nada, mas continua no seu tratamento. Eu não sirvo de exemplo, mas eu posso, através de tudo que aconteceu comigo, eu posso ajudar as outras pessoas. E é isso que eu vim fazer. E aí passou esses 8 anos, e hoje faz 8 anos que eu não tomo mais medicação nenhuma, que eu não tomo mais medicamento nenhum. E só que eu tinha comportamentos que eu não gostava, que eu olhava e eu achava terrível, porque eu detestava os comportamentos que eu tinha. Eu era muito carente, eu queria atenção das pessoas que estavam próximas a mim, eu queria que as pessoas fizessem as coisas para mim, mas tinha que ser na hora, eu não queria esperar. Então, se não fosse na hora, não precisa mais, pode deixar que eu faça. Eu queria atenção o tempo todo, eu queria colo, eu queria abraço o tempo todo. Eu era aquelas... Nossa, eu era super infantil, era terrível, meu comportamento era terrível. E aí eu comecei a me observar e falei, nossa,
eu não aguento mais ser assim. Eu não quero ser assim. E por várias vezes eu fiz alguns combinados comigo. Eu me olhava no espelho e falava assim, olha, toda vez que acontecer esse fato, eu não vou mais me comportar assim. Tá ok? Tá ok. Aí tá ok, combinado. Quando acontecia o fato, adivinha? Tava lá eu comportando da mesma maneira. E eu não entendia, porque eu falava, eu quero mudar, eu já falei que eu vou mudar, eu tô fazendo de tudo para mudar. Mas chegava no momento eu não conseguia. E eu ficava super chateada porque eu não conseguia, eu me frustrava, eu me culpava. Falava, por que eu não consigo mudar? E aí eu comecei num processo de autoconhecimento. Eu comecei nesse processo há alguns anos atrás e eu era muito ansiosa, era muito acelerada, meu pensamento ele estava aqui, depois ele já estava lá, a hora que eu via eu já pensava um monte de coisa e eu ficava com aquela angústia, com aquela sensação assim daquele bolo no estômago, aquele bolo aqui na garganta, eu não conseguia dormir e eu falava, não, eu vou fazer alguma coisa. Eu não quero mais ficar assim, eu não posso mais ficar assim. Eu olhava para mim, eu não gostava do que eu estava vendo. Eu não gostava. Eu olhava para mim e falava, essa não é a pessoa que eu queria ser. Eu quero ser diferente. Então eu vou buscar ser diferente. E eu ouvi falar sobre meditação. E eu falei, um dia peguei um fone de ouvido, uma meditação guiada e falei, vou fazer. Ah, comecei. Não passou 3 segundos, pronto, a minha mente já estava um turbilhão de novo. E aí eu pensei em desistir, mas eu falei, não, eu não vou desistir. Eu vou fazer esse processo de autoconhecimento e vou seguir minha vida. Eu não quero mais continuar sendo do jeito que eu sou. E aí eu fui começando aos poucos, fazendo uma meditação, fazendo outra aos pouquinhos. E aí foi começando até que eu consegui acalmar principalmente a minha respiração. Aí depois eu fui conhecer o yoga. E o yoga também foi excelente para mim. Porque aí eu conseguia, através do yoga, trabalhar com o meu corpo, com a respiração. E a meditação trabalhar também os meus pensamentos e a respiração. Foi todo um conjunto. E a partir desse conjunto, que para mim funcionou, né? Para cada pessoa tem uma maneira diferente. Então, para mim isso funcionou muito bem. E eu fui começando mesmo a mergulhar nessa trajetória do autoconhecimento. E eu vi muitos vídeos, eu li muitos livros, eu já conhecia a PNL há vários anos atrás, e aí eu comecei a estudar mais sobre a PNL, fiz cursos, né, de PNL, de hipnose, depois eu conheci a constelação familiar, e a constelação familiar foi um divisor de águas para mim, porque eu pude entender como é que funciona o sistema, né? Quais as funções, se as funções estão em equilíbrio ou não, desequilíbrio ou não. E aí eu comecei a olhar para mim e identificar ainda mais que dentro de mim, dentro do meu sistema, estava tudo desequilibrado e estava começando por mim. E aí eu comecei mesmo a me olhar, fazer trabalhos comigo. Falei, olha, é isso que eu quero para minha vida. Na verdade, desde meus 18 anos, 20 anos, era o que eu queria. Mas eu percebi que eu nunca fiz o que eu queria de fato. Eu comecei num emprego porque era um emprego estável, era a segurança de um cargo público, né? Ai, ótimo, legal. Ou porque, nossa, é uma oportunidade de fazer um curso, uma oportunidade de fazer uma faculdade. Aí as pessoas falavam, ah, não, segue por esse caminho, que esse caminho é bacana, é estável. Ah, não, segue por esse caminho, porque esse caminho dá dinheiro. Não, segue por esse caminho, porque esse caminho é isso. E eu comecei a me observar e eu nunca fiz nada que eu queria. E na verdade, antes, eu nem sabia o que eu queria. Porque eu estava tão desconectada de mim que eu não sabia nem quem era eu. Eu vivia em função dos outros. Eu tinha uma dependência emocional dos outros. Eu precisava do olhar da outra pessoa. Eu não conseguia me virar sozinha. Então, sempre eu estava
perto de alguém, ou me relacionando com alguém, ou eu estava com a minha família. Eu não conseguia ficar sozinha comigo, na minha companhia ali em silêncio. Eu era desconectada de mim, eu era desconectada de quem eu sou. Eu nem sabia quem eu era de verdade. E eu comecei a entender. E duas coisas me marcaram muito. A primeira foi a morte de uma pessoa da minha família. Ela faleceu há pouco mais de 2 anos, 3 anos, e em consequência, como causa primária, ela foi a depressão. Então, ela teve uma depressão muito profunda, ela tinha alguns problemas ali com a família, com a mãe, e ela carregava essa depressão hoje, e muita mágoa, muita angústia, e foram tendo algumas complicações e ela faleceu. E aquilo ali me marcou bastante, porque eu olhava e falava, eu já passei por isso, eu sei como ela se sentia, só que eu saí, mas ela não conseguiu. Mas eu podia ter feito alguma coisa para ajudar, né? Às vezes eu pensava como uma salvadora, mas eu falei, não. Na época talvez eu podia fazer, mas não tinha tanto conhecimento, eu não sabia muito como fazer isso. E uma outra situação também foi um colega meu de trabalho, que ele teve depressão e ele se suicidou. Foi assim, foi uma angústia muito grande para mim, porque é uma pessoa super jovem, super cheia de vida e não teve recursos internos para sair disso e acabou tirando a vida dele. E isso me marcou muito, essas duas situações principalmente. E aí eu comecei a fazer esses cursos e me olhar mais, me entender mais e falar assim, olha, é esse o meu objetivo de vida, essa é a minha missão de vida. Através das experiências que eu tive, porque eu posso falar o processo de como eu entrei em depressão, o processo da depressão em si, como eu saí da depressão. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu passei por isso. E é uma dor muito grande, só quem já passou para saber. Não é frescura, não é falta de ter o que fazer, não é querer fugir das coisas. De certa forma, é muito uma prisão ao passado. São algumas coisas que a gente tem que se libertar de lá de trás. Mas quem está geralmente na depressão, ela não sabe como fazer, não tem esses recursos. E aí a minha missão de vida é essa, ajudar as pessoas que estão passando por isso, ou que já passaram por isso, ou que estão nessa busca mesmo de autoconhecimento, ou querem se entender melhor seus comportamentos. E é o que eu falei, eu não sirvo de exemplo para ninguém de vida, mas eu sirvo como referência do que aconteceu e de como eu venci essa depressão, como eu passei por tudo isso. Eu não sou a pessoa ainda que eu quero ser, porque eu vejo que a vida da gente é uma evolução. A cada dia a gente vai crescendo. Eu tenho aqui até uma lâmpada que eu comprei e eu trago comigo, porque essa lâmpada simboliza que a gente não vai esfregar uma lâmpada e vai sair um gênio que vai resolver todos os nossos problemas, de maneira nenhuma. Isso é conto de fada, isso é pensar de uma forma infantil. A gente não vai dormir num dia tendo conhecimento e vai acordar no outro dia com todos os problemas resolvidos. Isso não existe. Isso é conto de fada. Isso é mito. O que acontece? Nós vamos estar cada dia melhor que o outro. Então, ontem eu estava melhor que anteontem, hoje eu estou melhor que ontem, amanhã eu vou estar melhor que hoje. E é assim que a gente vai conquistando a nossa vida. Por isso o nome do canal é Em Evolução. Porque a nossa vida é uma constante evolução. Não tem esse patamar que eu cheguei e falei, olha, você já resolveu todos os problemas, tá tudo ok contigo. Não, não existe isso, não existe. Então, até o último dia da minha vida aqui nessa terra, eu vou estar em processo de evolução. Eu vou estar sendo uma pessoa melhor. Óbvio, eu estou muito melhor do que eu era 10 anos atrás. Mas eu espero que daqui a 10 anos eu esteja
melhor ainda do que eu tô hoje. E eu tô fazendo isso. Eu tô lutando para isso. Então, eu quero que vocês sejam bem-vindos aqui ao canal. Deixa aqui nos comentários se você passou por alguma dificuldade ou se tem algo que você queira compartilhar aqui, para que esse seja um canal mesmo de crescimento, da gente trocar, né, informações, trocar ideias, evoluir juntos. Se inscreve, deixa aqui um curtir, né? Toca no sininho, compartilhe com as pessoas também que você acha que vai ser útil, porque vamos evoluir, vamos melhorar, vamos ser felizes, né? Todo mundo merece, todo mundo tem esse direito, né? E que essa felicidade, ela não seja só da boca para fora, ela só não seja só uma foto bonita postada na rede social, porque isso é fácil. Porque quando a gente desliga a câmera do celular, a gente volta para o mundo real. Então que o nosso mundo real ele não seja só esse conto de fada lindo, só de momentos bons. A vida não é de momentos bons somente. A vida tem desafios. E o bacana não é a gente não ter desafios, não é a gente não ter problemas, mas é a gente lidar melhor com os problemas, enfrentar esses problemas. Esse é o ponto. Isso é o ideal. É como a gente vai lidar com isso tudo. E eu espero que você tenha uma vida linda e que você lide com os problemas da melhor forma possível. E a gente possa crescer e evoluir juntos. Estou muito feliz de ter você aqui. Até a próxima.